Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Gomes, do time de Google Cloud. Eu sou especialista em modernização de infraestrutura do time de Customer Engineer e eu gostaria de convidá-los a participar agora do nosso webinar, também fazendo perguntas, para a gente poder endereçar as dúvidas de vocês durante todo esse processo. Eu vou falar aqui com vocês sobre como trazer o ambiente que vocês já têm rodando no ambiente de vocês on-premises para rodar dentro da plataforma do Google numa solução de VMware dentro do GCP, ou seja, no Google Cloud VMware Engine, o GCVE. Hoje, qual que é o maior desafio que as empresas têm? Se a gente pensar no cenário de migração e modernização. A gente ter uma infraestrutura ou operar uma infraestrutura hoje não é um diferencial mais para as empresas. Então, você demora muito para conseguir gerar valor na nuvem quando você tem que migrar esse ambiente que é legado, essas máquinas que estão rodando em cima de VMware, e tem uma complexidade muito alta, porque não é simplesmente eu pegar e movimentar as aplicações. E a maior parte dos CIOs estão já com a jornada de movimentação desses workloads para dentro da nuvem, para poder ganhar maior agilidade, maior inovação dentro dos seus ambientes e poder realmente modernizar os seus ambientes. Existe um estudo do Gartner que foi dito que até 2025, 80% das empresas vão ter desligado seus data centers tradicionais, contra o que estava até 2018 de 10%. E a gente sabe que esse número aumentou, mas ainda não na velocidade que se espera. E como que o Google pode ajudar vocês nesse contexto? Nós temos uma abordagem de encontrar o cliente aonde quer que ele esteja, ou seja, vocês, clientes parceiros, têm condições de utilizar a plataforma de cloud do Google desde o cenário de migração as is, ou seja, um simples lift and shift, onde vocês vão migrar os workloads que vocês têm rodando hoje em VMware para dentro da plataforma do Google Cloud, sem fazer nenhuma movimentação, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Eu tenho o lift and optimize, ou seja, a movimentação e otimização desse ambiente quando eu uso o Compute Engine, ou seja, são máquinas virtuais já dentro da própria plataforma do Google, e eu tenho o que a gente chama de Lift and Modernize, que é o Antus Migrate, onde você vai fazer uma movimentação de uma aplicação e já transformá-la num container e modularizar a sua aplicação. Então, nós conseguimos endereçar todas essas opções que vocês tiverem para poder fazer o processo de migração para dentro da nuvem. E aqui nós vamos falar especificamente sobre o ambiente de VMware. Então, se você pensar o que é a solução de Google Cloud VMware Engine, é basicamente a solução de VMware dentro da nuvem do Google, de uma forma mais simples, pois ela vai ser gerenciada, toda a estrutura que você tem que gerenciar, a infraestrutura física, as máquinas, problemas nas máquinas, a própria atualização do VMware, isso o Google vai auxiliar vocês e fazer para vocês. Então, pensa que eu consigo trazer os meus workloads exatamente como eles estão hoje rodando on-premises e rodar eles para dentro da nuvem, sem eu precisar fazer grandes modificações dentro da minha plataforma. Eu posso trazer, inclusive, os IPs que eu tenho de origem rodando no on-premises para dentro do Google, sem fazer alteração nenhuma. E se for necessário, manter esses IPs distribuídos entre a plataforma do Google e o meu ambiente on-premises. O Google vai endereçar, então, dois principais pontos de dores quando a gente vai falar de migração, que é facilitar o processo de movimentação desses workloads para dentro da plataforma do Google e reduzir o custo, porque vai ficar muito mais eficiente o seu ambiente e você vai aproveitar com a economia de escalabilidade dentro da plataforma do Google. Então, a gente vai endereçar o primeiro ponto aqui. E quando a gente fala de movimentação para dentro dessa plataforma, a gente consegue já trazer um retorno de investimento. Ou seja, o custo total da solução de vocês vai ser melhor, porque se a gente pensar, por exemplo, nesse exercício que a gente fez de 200 máquinas virtuais com 8 hosts físicos e 2 profissionais suportando esse ambiente, você tem em média aí 25% de redução de custo, se a gente comparar com esse mesmo ambiente rodando dentro do on-premises, pensando em todos os cenários que você precisa endereçar para ter esse ambiente ativo, desde a parte física, de espaço, ar-condicionado, toda a parte de estrutura para esse ambiente estar no ar, toda a parte de rede, network, data center, custos de pessoas e etc. Tudo isso você tem que levar em consideração quando você faz esse comparativo, e não somente a máquina física. E aí, quando a gente fala que vocês conseguem trabalhar com ambos os contextos de sazonalidade e de recuperação de desastres, tendo uma redução de custo de pelo menos 20%
dentro do cenário do custo anual é porque se você pensar no ambiente on-premises, você precisa sempre programar pelo pico. E daí depois você pode efetivamente trabalhar com uma adição de novas capacidades. Quando você está trabalhando num ambiente de nuvem que escala novos hosts físicos, basicamente em alguns minutos você tem um host novo. Tá legal? Então você consegue trabalhar com a sua sazonalidade de uma forma mais eficiente. E se você realmente precisar em um determinado momento escalar seu ambiente o dobro da necessidade que você tem hoje, você tem essa condição por um período de tempo, depois você pode voltar à condição anterior. E isso vai fazer o quê? Como você tem custos mais baixos, vai fazer com que você faça o uso desse valor adicional que você vai economizar no processo de inovação do teu ambiente. Ou seja, nós estamos diretamente conectados com a plataforma de cloud do Google nativa e você vai conseguir fazer com que essa conexão transparente seja muito fácil, muito rápida e você consiga aproveitar soluções como grandes data warehouses para rodar em cima de um BigQuery. Você pode ter todo o processo de operações, seja monitoração, log, tudo isso centralizado na plataforma de cloud do Google, seja dos seus serviços rodando na nuvem, seja do seu ambiente VMware que está rodando dentro do Google. Além de toda a parte de machine learning, de Anthos, de microserviços, está tudo isso integrado e você vai conseguir modernizar o seu ambiente antigo, o seu ambiente legado dentro da plataforma do Google. E como é que são os componentes da solução do Google? A gente tem basicamente uma conexão dedicada que você vai ter, geralmente vai ser um interconnect, seja um partner interconnect se você não tiver o dedicado, o que seria o link físico, ou você pode até ter uma VPN. Para esses tipos de ambiente é mais recomendado o link pela questão de throughput, né? Da volume de dados que você vai transferir de um lado para outro. Então, vocês vão ter os servidores físicos, que o Google vai ajudar vocês na parte de gestão desses ambientes, e você pode trazer todas as plataformas que você tiver interesse. Porque se vocês repararem bem, é um comparativo, é um VMware, ou seja, eu tenho todos os meus hosts SX, eu tenho o meu vCenter e eu vou subir as minhas máquinas virtuais. Então, o que você tem rodando on-premises, você pode trazer para dentro desse ambiente. E o Google vai facilitar a parte de gestão. Depois eu vou mostrar no final para vocês como que é a console e como que ela funciona. Qual que é a responsabilidade do Google e a responsabilidade do cliente? O Google vai ter a responsabilidade de cuidar da monitoração, da aplicação de patch, atualização do ambiente VMware para vocês, porque isso é uma solução gerenciada. E vocês vão ter uma disponibilização das APIs para poder fazer a interação com todo esse ambiente. Logicamente, vocês têm total liberdade para fazer instalação de softwares de terceiros, de ambientes para interagir com esse ambiente VMware. E vocês têm também toda a parte de automação para correção de problemas que ocorram dentro do ambiente. Então, acaba acontecendo até de forma transparente muitas vezes para vocês as manutenções que a gente faz no ambiente. Mas vocês continuam sendo responsáveis por tudo do VMware para cima, ou seja, se você subir uma máquina virtual lá dentro, um servidor, a responsabilidade vai ser 100% de vocês. Quais são os casos de uso que existem dentro desse ambiente? A gente pode ter uma desativação de um data center existente, ou seja, eu estou fazendo um lift and shift para dentro do ambiente do Google. Então esse seria o contexto de desativação. Então estou movimentando o que eu tenho hoje para dentro da plataforma do Google. Eu posso simplesmente expandir. Não, o meu ambiente está sobrecarregado, eu não estou dando conta de utilizar de atender as demandas que eu tenho do meu negócio. Então eu preciso escalar o meu ambiente VMware do jeito que ele está hoje. Então você pode conectar, fazer um link com o Google, você pode utilizar a solução do HCX, que é o Hybrid Cloud Extension, que é da própria VMware, que a gente já disponibiliza para vocês, sem um custo adicional, para poder fazer essa extensão de rede. Ou seja, eu consigo manter metade das minhas máquinas com IP rodando no on-premises e a outra metade rodando dentro do ambiente da cloud do Google. Posso utilizar para disaster recovery, ou seja, eu tenho meu ambiente primário, daí eu utilizaria o Google como meu ambiente secundário, tendo só o mínimo para replicar os dados lá para dentro, então eu vou ter uma economia, eu não preciso ter um ambiente completamente ocioso de DR dentro do Google. Então pode ser um DR novo, pode ser um substituir o que eu tenho existente ou simplesmente complementar, se vocês tiverem necessidade de mais capacidade. Ambientes privados, então eu posso ter desde banco de dados, cargas transacionais, VDI, ou seja, desktops virtuais, toda a parte de análise de dados, né, Data Analytics e Warehouse, ou até modernização de aplicações, onde eu vou trazer todo o meu ambiente para dentro do Google e vou conseguir modernizar ele porque eles já vão estar do lado da ambiente de cloud do Google, dos serviços da cloud. Quando eu penso no cenário de utilização desse ambiente, o Google está disponibilizando equipamentos com
2 processadores, né? Eles têm 36 cores, a gente está falando de 768 GB de memória, a gente está falando de mais de meio tera de memória aí, e de espaço em disco, pensando na solução do vSAN, que é o storage distribuído, né? Ou seja, o hiperconvergente, a gente está falando aí de só NVMe, ou seja, só discos extremamente performáticos. Então, tanto o cache quanto o armazenamento são extremamente performáticos para o ambiente de vocês. E questão de conectividade é totalmente redundante a falhas, ou seja, a gente tem 2 interfaces físicas com 2 portas de 25 GB, ou seja, vocês têm 4 portas de 25 GB para cada host que você subir dentro da plataforma do Google. É muito performático esse ambiente. E quando a gente fala que esse ambiente foi construído para clientes enterprise, ou seja, para grandes empresas, é porque vocês têm um ambiente totalmente integrado, ou seja, vocês têm toda a parte de suporte, SLA, billing, ou seja, pagamento vai ser também tudo unificado, e toda a parte de licenciamento é cuidada pelo Google, ou toda a parte de licenciamento da plataforma VMware, ok? Vocês podem trazer o VRA, se vocês estiverem utilizando, vRealize, SRM, vocês podem trazer e utilizar dentro da plataforma, mas o VMware, toda a parte do NSX, vCenter já vai estar todo licenciado e vocês não precisam fazer um contrato segregado, separado com um outro vendor. Tudo você vai fazer diretamente com o Google. Isso vai te dar o quê? Uma experiência self-service, porque você vai conseguir fazer a requisição dentro da plataforma na console do Google, pedindo para utilizar a solução, e aí você vai conseguir aumentar, criar, diminuir, eu quero expandir meu ambiente, eu quero criar um ambiente novo de VMware, eu quero deletar um ambiente que eu já tenho. Isso de uma forma extremamente rápida, porque em torno de 30 minutos você tem o seu ambiente completo no ar, incluindo vSphere, vSAN, toda a parte do vCenter, do NSXT, tudo isso daí vai estar embarcado dentro da solução nesses 30 minutos que a gente está dizendo. Então é extremamente rápido para você criar um ambiente completo VMware, coisa que a gente demora aí mais de uma semana quando a gente precisa fazer esse tipo de deployment. E você traz todas as ferramentas, então você tem uma continuidade das suas aplicações, das ferramentas, você consegue trazer tudo que você já tem no seu ambiente para rodar dentro da plataforma do Google sem precisar fazer nenhuma alteração. Então eu consigo trazer ferramentas de recuperação de desastres, seja Zerto, o Vim, qualquer coisa que você rode em cima de VMware, que já é suportado para rodar em cima de VMware, você consegue trazer para a plataforma dentro do Google também. O que a gente pode endereçar além do contexto simplesmente do VMware dentro da plataforma do Google? Toda a parte de operação. Então o que a gente já conhece, o que é a Operation Suite, né, a parte do antigo solução conhecida como Stackdriver, você tem toda a parte de gerenciamento e logs que vai estar tudo consolidado. Toda a parte de armazenamento em storage, a parte de integração direta com aplicações, ou seja, você consegue integrar diretamente com antes, ou seja, modernizar suas aplicações, vai estar logo do lado dos serviços de cloud do Google. E tem todo o benefício que a gente tem com relação à parte de conectividade de rede. É muito simples você integrar o seu ambiente VMware com o seu ambiente de cloud. É basicamente um peering de VPC para você ter conectividade direta entre o ambiente de vocês, seja o ambiente on-premise, seja o ambiente de serviços de cloud do Google ou o ambiente VMware. Aí tudo vai estar de uma forma muito simples e integrado. Quando a gente fala de retorno de investimento, quais são as áreas que eu vou poder ter uma redução de custo quando a gente fala desse tipo de serviço? Então, se a gente pensar em serviços de cloud, se você pensar no seu ambiente on-premise, você teve que conceber tudo para poder utilizar essa plataforma de VMware. Você teve que comprar hardware de rede, firewall, toda a parte de IPS, IDS, tudo você teve que comprar. Dentro do Google, a gente já tem algumas coisas que já estão integradas com a plataforma, pelo fato de estar conectado diretamente com os nossos serviços de cloud. Ou seja, a gente já tem lá a proteção de DDoS, porque se a gente pensar de vocês utilizar os nossos load balancers, a parte de VPN, firewall, os nossos gateways, então só nisso daí você já vai ter um saving muito grande para não precisar criar tudo isso do zero. Toda a parte de rede, como eu já comentei, é muito performática e você não precisa ter a necessidade de ir lá e fazer contratações adicionais. Então você já vai ter uma rede de alta capacidade disponível já para o seu ambiente, conectado tanto com o seu on-premises quanto com os serviços do Google. Toda a parte de infraestrutura, como eu comentei, é all flash, ou seja, a gente vai ter tudo em memória, vamos dizer assim, né? Porque são discos extremamente performáticos, a gente não tem discos físicos nem SSD, são todos all flash. E isso vai te dar uma maior performance por um menor custo, se você for comparar com a aquisição de storages.
toda a parte de operação unificada. Então, o Google vai controlar todo o ambiente físico para você. Tem um time de SRE do próprio Google que vai fazer a gestão dessa solução, desse ambiente. Então isso já vai diminuir a carga de operação, vocês vão poder focar no que é mais importante para o negócio. E obviamente toda a parte de utilização, porque você consegue crescer, diminuir sobre a demanda que vai vir do negócio, e você tem toda a integração com os serviços do Google, seja a parte de self-service que você já usa, ou se você queira utilizar, e mais os serviços de dados, serviços, todo o cenário que você tem hoje, você vai ter uma melhoria e uma integração mais nativa. O que esse ambiente suporta? Basicamente o que você já suporta dentro das soluções que você tem de VMware dentro de casa. Então, eu rodo meu Oracle aqui dentro do meu VMware. Sim, você pode trazer a sua solução Oracle, SharePoint, CRM, qualquer coisa que vocês utilizam, ou Zerto, Vim, Splunk, qualquer coisa, o SRM, toda a parte de VDI, seja via Citrix ou seja diretamente o Horizon da própria VMware, né, ou a solução de desktop da VMware. Então tudo isso pode ser utilizado dentro da plataforma do Google, com o benefício de que ela vai ter uma conexão nativa com todas as soluções e serviços do próprio Google Cloud. Então você vai conseguir conectar isso direto com uma aplicação sua que esteja no microserviço. Isso vai ser muito transparente. E a gente traz todo o conceito de segurança. Então você tem toda a parte de segurança que é herdada da solução que já existe, ou seja, da plataforma de Google Cloud, mais o próprio VMware. Então todos os certificados de data center, de hardware, tudo que o Google já tem, você já vai trazer. Toda a parte de criptografia de dados, a parte de vMotion, tudo isso que já tem no VMware também você vai se beneficiar, mas o cenário de design diretamente focado em segurança que o Google tem. Então a gente vai ter toda a parte de pentest, de vulnerabilidade dentro da solução do Google Cloud VMware Engine. E para fazer um onboarding de rede, né, ou seja, para começar a utilizar a rede, como eu comentei, é simplesmente a conectividade via peering, ou seja, a tua organização que está utilizando o seu projeto, você faz a conectividade diretamente com o serviço que você vai estar utilizando do VMware via um peering de rede. É muito simples e transparente. Então, o Google Cloud VMware Engine é uma oferta que vai fazer com que vocês tenham uma experiência muito legal, onde vocês vão ter um local único, ou seja, um one-stop shop, como eles falam em inglês, né? Onde você vai conseguir fazer a aquisição do serviço, fazer toda a parte de suporte, licenciamento, e nenhum outro fornecedor precisa ser acionado para poder utilizar isso. Toda a parte de conectividade, ou seja, vocês vão ter uma conectividade extremamente performática do ambiente de vocês com a plataforma do Google, mais o cenário de simplificação das operações do ambiente de VMware e integração nativa com toda a solução e plataforma do Google, ou seja, vocês vão conseguir utilizar BigQuery, Antus, todos os serviços de dados, de compute que já existe na plataforma do Google Cloud dentro da integração com o VMware. Então vamos agora para a demonstração da solução de VMware dentro do GCP. Como que vocês podem utilizar a plataforma. Aqui a gente tem um projeto que está diretamente conectado com a solução de VMware do Google. Eu tenho basicamente um projeto, como vocês já conhecem e podem utilizar isso no dia a dia de vocês. Esse projeto VMware One vai estar diretamente conectado com uma VPC do meu VMware, ou seja, do meu Google Cloud VMware Engine. Então se eu vier aqui em VPC Network Peering e pegar o primeiro peering que eu tenho, esse peering já está diretamente conectado com o meu US East 4, ou seja, com a minha conectividade do meu próprio VMware. Então vamos mudar aqui só para a gente ver diretamente a console, ou seja, eu já estou importando as rotas que eu tenho dentro do meu ambiente VMware. Se eu partir aqui para a tela do meu ambiente VMware, o que eu vou ter? Eu vou ter, basicamente, eu já tenho aqui eu tenho uma console inicial, onde eu tenho uma demonstração de tudo que eu posso acessar, desde acessar o vCenter, fazer uma parte de manuseamento da minha parte de rede, criar uma Private Cloud nova. O que é interessante aqui? Eu já tenho uma Private Cloud criada, eu tenho já um ambiente com 4 nodes e eu tenho um total de 144 cores. E aqui eu posso... Se vocês repararem, eu tenho uma opção aqui, ó, de escalar os privilégios do meu usuário, ou seja, o meu usuário do vCenter, eu tenho a condição de escalar os privilégios para poder fazer uma interação administrativa mais que eu tenho necessidade, instalar uma aplicação nova, instalar alguma coisa nova diretamente no meu ambiente VMware. E aqui eu vou ter, se vocês repararem, todas as subnets que a gente viu
lá que estavam importadas no ambiente do Google. O que é legal? Eu tenho aqui toda a parte de atividade de tudo que está acontecendo dentro do meu ambiente, tudo por uma console extremamente simples e unificada. Ou seja, tudo que aconteceu aqui, se o pessoal estiver fazendo alguma interação, fazendo alguma modificação ou até um ajuste dentro da plataforma, caso tenha algum problema, isso é transparente para vocês e faz com que vocês tenham possibilidade de utilizar essa plataforma da mesma forma como vocês estão acostumados no dia a dia. Tá ok? Ou seja, eu posso ter o meu ambiente rodando dentro da plataforma do Google, dentro do meu ambiente VMware, sem ter a necessidade de fazer qualquer alteração nas minhas aplicações. Aqui já é a console direta do ambiente do Google Cloud VMware Engine. Tá ok? Então eu vou convidar vocês novamente para poder fazer perguntas, para a gente poder tirar dúvidas caso vocês tenham alguma curiosidade em cima da plataforma ou queiram saber mais alguma informação. Tá legal? Agradeço muito a participação de vocês e, por favor, tirem todas as dúvidas e fiquem conosco acompanhando todos os nossos webinars. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Um abraço.